maravilha, né? E nós vamos fazer isso em Cristo Jesus, porque Ele tem nos capacitado a adorá-lo, a bendizê-lo, a levar o seu amor, a alcançar pessoas, a cuidarmos uns dos outros, amém? Glória a Deus. Como hoje a gente vai estar falando sobre esse discipulado, sobre esse discípulo, eu quero ler com você no Evangelho de João, evangelista João, o discípulo amado, aquele que se reclinava sobre os braços de Jesus, aquele amado do Senhor. Eu quero convidar você a abrir no capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, verso 26 ao 29, depois do verso de número 60. Diz assim o texto da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Verso de número 60. Aqui o negócio já fica um pouco mais apertado, né, na palavra de Jesus. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mesmo assentado, curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, venha falar ao nosso coração. Tu és o único que tem acesso pleno ao nosso interior, à nossa mente e ao nosso coração. Aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto, ele é um texto de confrontação, é um texto de repreensão. Interessante que quando você olha o contexto, capítulo 5, Jesus, ele é muito claro, dizendo e anunciando a missão dele, o propósito pelo qual ele veio. Nos capítulos anteriores, Jesus inicia seu ministério, ele faz milagres, ele faz coisas extraordinárias, ele está anunciando o reino de Deus, e ele demonstra através de atitudes que o reino de Deus é algo sobrenatural, que alcançava a vida, que curava pessoas, que trazia vida novamente aos corações. Ele anuncia de uma forma muito clara o cuidado dele para o ser humano abandonado, abatido. Ele anuncia o reino de Deus. E Jesus fala que a missão dele não era uma missão isolada do Pai. Ele diz que a missão dele é anunciar o Pai, é demonstrar Deus, é cuidar das pessoas que estão sem filiação, das pessoas que precisam retornar para o seu Pai.
E é interessante que ele diz que o ministério dele não se contrapõe ao ministério de João Batista, que está anunciando o Pai e também é muito firme. Ele está apresentando a lei e ele está, na realidade, criticando e trazendo uma crítica à religiosidade, aqueles que não estão se voltando para Deus com o seu coração, de uma forma plena. E Jesus diz que eles não ouviram a João Batista. E ele diz também: vocês não deram ouvidos a Moisés. A lei está aí, ele anunciou a lei. E por trás da lei era apresentada de uma maneira muito clara o cuidado de Deus, o amor de Deus. Só que eles usaram dessa lei de forma equivocada. Eles não entenderam o espírito da lei. Eles não compreenderam o desejo de Deus e o cuidado dele. Ele diz assim no final do capítulo 5: vocês não creram nem em Moisés, vocês não acreditaram naquilo que ele anunciou, vocês não viveram e vivenciaram um relacionamento com Deus proposto até mesmo na lei. Aí no capítulo 6, ele começa a anunciar a uma multidão que o seguia. Essa multidão estava ali recebendo um monte de benefício, milagres, coisas extraordinárias. E logo nos primeiros versículos do capítulo 6, ele faz um milagre de reproduzir ou trazer de poucos pães e poucos peixes. Ele alimenta uma multidão e isso é algo extraordinário. Mas no verso de número 2 e 3, ele logo mostra que existiam dois grupos que o seguiam. Ele chama um grupo de multidão e ele chama um outro grupo de discípulos. Verso 2 diz assim: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali para com os seus discípulos. Havia dois grupos. Um grupo que era uma multidão de pessoas que olhavam os sinais e se atraíam pelos benefícios. E um outro grupo que estava próximo dele, que ele chama de discípulos, de amigos, pessoas que ele chama de alguém que são seus alunos, pessoas que seguiam o seu mestre. E é interessante que um grupo é um grupo até devoto, é um grupo que seguia e via os benefícios. O devoto é aquele que acredita nos princípios, que acha interessante os ensinos, que compreende que há valores, que há coisas legais naquilo que é ensinado. E a gente vê na vida isso acontecendo na igreja. Pessoas que estão e acreditam no conceito, naquilo que é ensinado. Mas por vezes o devoto, ele tem uma situação complicada. Porque quando há uma dificuldade, ele logo desiste. Ele se afasta. Mas é diferente do discípulo. Porque o discípulo é um aprendiz, ele é um pupilo, um aluno, que não só acredita no ensino, mas como segue o mestre, aquele que ele ama, aquele que ele cuida, aquele que cuida dele, que ele percebe que há valores. Então o discípulo é aquele que segue o mestre, que recebe e vive os seus ensinamentos. E o desejo dele é se tornar como mestre. O devoto não. O devoto é aquele que simplesmente ouve, vê um benefício, mas ele não quer se tornar aquilo, porque ele se contenta em ser 50%. Ele se contenta em fazer somente algumas coisas, mas ele não quer se tornar aquilo. E o objetivo de Deus é nos fazer iguais a Jesus. Ele quer nos transformar dia a dia para ser como o seu filho é. O discípulo é aquele que na caminhada, ou caminha tão perto do seu mestre, que as poeiras do pé do seu mestre cobre a sua vida. Pastor Ricardo falou isso alguns anos atrás, eu me lembro disso até hoje. O discípulo é aquele que segue o seu mestre tão perto, está tão junto do seu mestre, que a poeira que é levantada dos pés do mestre, cobre o discípulo, por causa da proximidade, por causa da entrega. O discípulo é aquele que acredita nos princípios e ensinamentos, e nas horas difíceis, mantém a sua fé,
permanece junto com o seu mestre, ele acredita nas promessas, ele segue o seu mestre, e mesmo que ele sofra, aquilo na realidade não é apenas algo que está na sua mente, mas é aquilo que está absorvendo a sua vida. O ensinamento de Jesus não é algo que fica somente na nossa mente. Para nos tornarmos discípulos de Jesus, os ensinamentos dele absorve quem nós somos. Nós desaparecemos diante dessa ideia do reino de Deus, porque o discípulo não é apenas alguém que aprende algo, mas ele é transformado pelo seu mestre. O mestre passa a viver no discípulo, e Jesus faz isso de uma forma muito extraordinária, quando ele envia o seu Espírito para habitar em nós e nos auxiliar nessa caminhada. Eu queria pensar com você essas duas vertentes da nossa igreja, da igreja cristã na atualidade. Essas duas áreas, aqueles que são devotos apenas e se beneficiam das circunstâncias de favorecimento do reino de Deus, e aqueles que se tornaram ou se tornarão discípulos. É conseguirmos identificar-nos como discípulos de Jesus. Eu não estou aqui para dar ênfase no devoto. Eu não estou aqui para dizer que você é um devoto, que eu sou um devoto. Eu estou aqui para dizer que Jesus nos chamou para sermos discípulos, os quais ou nos quais Ele viveria, Ele estaria em nós. E esse é o objetivo. Ainda que precisamos entender as ideias dos devotos, aqueles princípios, aquilo que está acontecendo em sua vida, nós queremos ser discípulos, nós queremos viver a realidade da transformação diária, nós queremos todos os dias sermos diferentes do que éramos e nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. A Bíblia apresenta o devoto de algumas maneiras. Primeiro, o devoto ele não aceita a totalidade dos ensinos de Jesus. E a gente tem uma dificuldade hoje, porque algumas coisas nós aplicamos na nossa vida. Algumas coisas nós achamos que a Bíblia há de cumprir sobre nós. E outras coisas a gente deixa um pouco de lado. E o discípulo, ele aceita a totalidade da mensagem do seu mestre. Os devotos, eles querem apenas os benefícios, mas eles não aceitam o mal, eles não aceitam a dificuldade. Os devotos, eles não aceitam a correção de Jesus, eles consideram-se bons demais para serem corrigidos. Os devotos, eles acreditam que há princípios corretos no cristianismo, mas eles não são capazes de morrer por aquilo que eles acreditam. Eles não se entregam. Eles gostam de estar juntos. Eles gostam de participar de um monte de coisa, até que alguém lhes tire da zona de conforto. É bom estar, eu quero estar aqui, mas quando alguém, seja um líder, seja alguém diz assim, meu irmão, agora você precisa se doar mais, você precisa fazer mais isso, aí ele se levanta, porque ele é apenas um devoto. Ele não aceita os nãos, ele não aceita que alguém o tire da zona de conforto. O devoto, ele traz os princípios por qualquer outra coisa que pode ser um benefício maior. Pastor Suame falou isso aqui na terça-feira. Ele falou que Judas traiu Jesus por 30 moedas. E por vezes nós também traímos a Jesus por outras coisas. O devoto, ele segue as circunstâncias quando tudo está bem. Mas quando a situação endurece um pouco, tem alguma dificuldade, ele deixa de lado, ele abandona. Mas Jesus, ele iniciou uma obra na minha vida e na sua vida. E aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la. Pode ser que estamos nesse processo ainda. Não estamos prontos e por vezes nós negamos a Jesus. Estamos nessa condição de um devoto,
que acredita em algumas áreas daquilo que Jesus ensina e não conseguimos ainda absorver as outras áreas. Mas Deus não desiste de nós e Ele continua nos transformando diariamente. Aleluia, glória a Deus. Mas eu queria falar sobre esse texto e os princípios que eu vejo aqui dos discípulos de Jesus. Primeiro ponto, eu gostaria de citar: o discípulo não se escandaliza com as palavras duras, pois sabe que existem virtudes maiores por trás da aparência. O discípulo, ele não está escandalizado quando Jesus lhe chama a atenção. O discípulo, ele não decai o seu semblante quando Jesus chama a sua atenção, quando Deus o corrige, quando Deus usa alguém e chama a sua atenção, quando Deus está apontando para você um caminho mau que você precisa sair. Porém, nós vivemos num período onde tem grande conhecimento, onde as pessoas alcançam grandes áreas, elas são um sucesso na sua área de trabalho, elas foram preparadas na sua vida profissional, elas são capazes ao extremo, mas nós vivemos também num período que as pessoas estão frágeis emocionalmente, pessoas que não conseguem receber um não, pessoas que foram mimadas na sua casa e que não sabem receber um não no seu trabalho, não sabem receber um não no seu colégio, não sabem receber um não dentro da própria igreja, porque não há saúde emocional. Pessoas que facilmente decai o seu semblante, que se ferem facilmente. Pessoas que apenas, se você não concordar com elas, seja uma coisa muito simples, ela desiste, ela para, ela se acha ferida. Isso na realidade não é apenas na nossa comunidade. Há pastores assim, há pessoas assim em todas as áreas de liderança da igreja. Pessoas que não sabem ouvir o não, pessoas que não sabem ser corrigidas. E na realidade a Bíblia sempre apresenta que aquele que é corrigido por Deus, ele está desfrutando do amor de Deus. A correção é uma manifestação do amor de Deus. No registro bíblico encontramos vários níveis de seguidores de Jesus. E nesse caso aqui, a multidão, quando ouviu o não, quando Jesus falou algo muito simples, que aquele que Moisés anunciou era ele, que ele era o verdadeiro pão que desceria do céu para alimentar as pessoas, eles se escandalizaram com algo tão nobre que Jesus falou. E alguns abandonaram a Jesus, porque ele disse que o Pai o enviou como alimento espiritual para todo aquele que tinha fome e sede. Eles se escandalizaram, mas os discípulos de Jesus não foram forjados naturalmente. Jesus trabalhou na vida deles, Jesus os forjou, Jesus disse não, e Jesus os enviou para o lugar que eles não queriam. E assim a nossa vida. Os discípulos de Jesus, eles não se escandalizam quando são ensinados, quando são tratados por Deus, quando Deus usa alguém para dizer, você está num caminho mau. Já falei isso e cito várias vezes. Sempre falo para o meu filho, quando eu estou o ensinando, que ele não gosta, eu falo assim, e você sabe por quê? Ele diz assim, eu sei, porque tu me amas. Tu me ama. Eu falei, porque eu te amo, então eu te corrijo. É assim a manifestação do amor de Deus. Mas estamos vivendo esse período de discípulos que se escandalizam por tudo, que se escandalizam por qualquer palavra, que são frágeis emocionalmente. Os discípulos ouvem as palavras duras e as transformam em força para melhorar. Deve ter alguns meses, ou quem sabe um ano e pouquinho atrás, ou um pouquinho mais, né? Quando foi as Olimpíadas mesmo? 2016? É isso?
Eu me lembro da história que estava passando numa área esportiva, falando de um jogador de vôlei, o André Heller. André Heller, ele tem 6 títulos mundiais e ele tem uma Olimpíada. O que aconteceu na sua história? Em 2012, o técnico da seleção brasileira de vôlei o cortou da seleção brasileira. E o interessante é a atitude que ele tomou naquele momento. A história diz que a pergunta dele não foi assim: o que você tem contra mim? O que está acontecendo? A pergunta dele foi assim: o que preciso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ser melhor? Foi a pergunta que ele fez. E às vezes nós, como estamos frágeis emocionalmente, pessoas imaturas, quando alguém fala algo que às vezes sentimos que foi algo mais firme, nós logo decaímos o nosso semblante, ao invés de colocarmos no nosso coração: eu posso ser melhor, eu posso fazer algo melhor, porque eu sou discípulo de Cristo. O discípulo é aquele que busca melhorar, é aquele que quer fazer melhor, é aquele que busca ser melhor no que faz para servir melhor ao reino. O discípulo é aquele também que percebe que as palavras firmes são espírito e são vida. Dentro da área de liderança é muito interessante, porque às vezes a gente tem a tendência de querer andar do lado de pessoas que só concordam conosco. Nós queremos andar do lado de pessoas que nos apoiem em tudo. Pessoas que falem sim para tudo que nós vamos fazer. E a maior burrice que a gente pode ter é ter alguém do lado que concorde com tudo que a gente faça. É a pior burrice, porque as pessoas que querem o nosso bem são pessoas que vão apontar, às vezes, os nossos erros, que vão falar que nós erramos, que vão falar verdades, e que às vezes nós nos sentimos coitadinhos ou feridos, mas são as pessoas que querem o nosso bem. E é interessante que João, ao registrar as palavras de Jesus, ele fala sobre isso. O destaque que Jesus dá quando ele fala de uma maneira assim mais firme. João diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. João poderia ter registrado outro texto, mas o Espírito de Deus inspirou ao evangelista registrar esse termo. Ele está dizendo, ainda que são palavras que são contrárias à minha realidade e à minha tendência humana, a palavra de Deus que nos confronta é a palavra que é Espírito e que é vida. Aleluia. A palavra que nos confronta é a palavra que traz vida. É a palavra que é o Espírito que preenche o nosso ser. E todo discípulo, ele deve perceber que essas palavras são palavras que trazem vida e que Deus tem esse propósito para nós, da sua vida fluir em nós. Mas é interessante, porque precisa de uma outra palavra para estar junto com essa, que chama-se fé. A fé no caráter de Deus, a fé no caráter de Deus, nos seus atributos, na sua perfeição, essa fé na confiança que eu tenho em Deus, trazem a garantia ao meu coração, que as suas palavras têm validade, ainda que elas apontem um caminho negativo para mim, de uma negação à minha própria natureza. Por isso, nós precisamos confiar que o Mestre, Ele não quer simplesmente nos negar algo. O Mestre quer nos ensinar um caminho de excelência. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu preciso confiar que aquele que é eterno,
aquele que é imutável, aquele que tem toda a ciência, que conhece todo o meu futuro. Ele tem uma palavra que há de me conduzir à vida e ao espírito dele. Por isso precisamos confiar. Lógico que Deus não quer que seja uma confiança cega, porque senão é apenas uma crendice. Por isso nós precisamos conhecer o caráter daquele que nós servimos, nós precisamos conhecer seus projetos e seu propósito, para que possamos compreender que são palavras, espírito de vida, palavras que nos conduzem às coisas boas, porque Deus tem coisas excelentes para os seus filhos. O discípulo não vive somente no paradoxo entre a profissão de fé e a vivência diária. Por que o paradoxo? Às vezes nós anunciamos tudo, tantas coisas, e nós vivemos a experiência diária de fé diferente daquilo que nós anunciamos. Mas você não pode, no ato da sua profissão de fé, anunciar e falar e fazer votos a Deus, viver uma realidade diferente daquilo que você anunciou. E o problema é que a tendência humana é viver esse paradoxo. A tendência humana é nós nos comprometermos com coisas que por vezes não conseguimos cumprir. Por isso o interessante de Deus, que Ele não quer que você se comprometa simplesmente na sua capacidade intelectual. Por isso, algo passa pela sua mente, no seu coração, mas Ele coloca em nós o seu espírito, que nos capacita a viver a realidade dEle. Por isso, o cristão, aquele que vive em Deus, ele precisa viver em Deus pelo Espírito de Deus. Por isso você precisa buscar de forma frequente, constante, profunda, esse relacionamento com Deus, para que a realidade de Deus, por meio do seu Espírito, esteja inserido na sua vida. Se não for Ele que romper o pecado, a sua carne não consegue. Se não for Ele a mudar a sua consciência, você mesmo não conseguirá. Precisamos e dependemos de uma ação de Deus sobre a nossa vida. Daí a necessidade dessa profundidade no relacionamento, da permissão, da entrega, da busca e da imersão nas águas do Espírito. Por isso o batismo é esse símbolo daquilo que acontece em nossa vida. O batismo é essa realidade espiritual que vem sobre a nossa vida. Quando você desce as águas, é o símbolo de uma imersão nas águas do Espírito. Quando você se submerge nas águas daquele que há de direcionar e dirigir a sua vida. Quando nos batizamos, nós queremos dizer justamente isso, que não sou eu mais a viver, mas é Cristo a viver em mim de forma plena. Não quer dizer que apenas eu aceitei um conjunto de doutrinas de uma igreja, mas quer dizer que o Deus agora vive em mim, e Ele mesmo coloca no meu coração a sua lei, o seu Espírito vive em mim. Que Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, sensível. É essa promessa que Ele fez a Ezequiel. Quando Ele diz lá em Ezequiel, quando Ele fala em Jeremias, que Deus viria e Ele aspergiria água pura sobre nós. Ele tiraria de nós o coração de pedra e colocaria um coração de carne. E Ele colocaria em nós a sua lei, a sua vontade, estaria em nós e viveria em nós. Quando Ele faz essa transformação. Isso tudo é simbolizado quando nós descemos as águas batismais. Quando mergulhamos nessas águas, é uma declaração que essas coisas estão acontecendo no mundo espiritual sobre a nossa vida. Esse batismo, como essa diferença
em nossa vida, se essas coisas não acontecerem, o que fizermos aqui é apenas um banho que tomamos. Não tem significado, não transforma, não muda em nada. Nós continuamos a ser devotos e não discípulos. O discípulo, ele aceita ser conduzido pelo caminho da dependência e não é orgulhoso para criar o seu próprio caminho. Irmãos, que desafio nós temos como cristãos de sermos dependentes de Deus e acatarmos as orientações dele. E ao mesmo tempo nós temos o desafio de conseguirmos discernir a vontade de Deus em meio à liberdade que Ele nos deu e à responsabilidade que Ele nos deu de fazer escolhas. Ele nos deu essa responsabilidade, essa liberdade, mas ao mesmo tempo Ele trabalha em nós e inclina o nosso coração para a sua vontade. E o discípulo, ele tem prazer não em fazer simplesmente a sua vontade, mas fazer a vontade do seu mestre, de andar segundo ele andou e fazer aquilo que ele quer que nós façamos. Esse é o seu desafio e é o meu desafio, é o nosso desafio. Não é o desafio que alguém que é membro da igreja é diferente do pastor da igreja. É o desafio de todos nós que somos discípulos. O desafio de não vivermos esse paradoxo daquilo que nós pronunciamos, mas de uma realidade diferente. Mas é o desafio também de não sermos orgulhosos e podermos compreender que há um momento que nós somos limitados em nossas escolhas, que somos frágeis e poder olhar a nossa vida e conseguir controlar todas as coisas. Aí nós fazemos uma declaração diária e falamos a Deus que nós dependemos dEle e queremos a direção dEle sobre a nossa vida. O discípulo, ele é dependente do seu mestre. O orgulhoso busca independência. O discípulo é aquele que busca a dependência do Senhor. Por vezes, nós buscamos o caminho de Caim, da independência, de fazermos aquilo que está no nosso coração. Por que o caminho de Caim? Gênesis capítulo 4, depois você abra e leia em casa com mais calma. O texto diz que Abel seguiu os princípios que haviam sido dados antes, e ele traz animais, porque o derramamento do sangue havia sido dado como aproximação a Deus. Mas Caim, ele escolheu trazer aquilo que ele achava certo, aquilo que ele achava que ele podia trazer para se aproximar de Deus, e ele foi rejeitado. Nós não entramos aqui para dar a Deus aquilo que nós imaginamos ser o certo. Nós entramos aqui para dar a Deus aquilo que Ele espera que possamos entregar. Se nós entrarmos aqui com a religiosidade humana, para entregar a Deus aquilo que nós achamos certo, nós não temos acesso ao nosso Pai. Mas quando nós entramos aqui, com a marca, com o selo do sangue de Jesus, com o seu Espírito, nós somos conduzidos até a presença do Pai. O discípulo de Jesus o reconhece santo e como único com palavras de vida eterna. Você pode buscar, muitos aqui já podem ter feito isso, já buscaram em várias religiões, já buscaram em várias ações humanas, já se entregaram a várias coisas que são promíscuas, já buscaram na bebida e nas drogas, já buscaram alegria e felicidade em tantas áreas, mas não conseguiram. Mas o dia que se voltaram para o Senhor, encontraram nele vida eterna, porque as palavras dele produz vida, as palavras dele traz a eternidade de Deus ao nosso coração, satisfaz a nossa alma. O devoto, ele acredita que Jesus e o cristianismo têm coisas boas. O discípulo, ele acredita que somente Deus tem palavra de vida eterna. Ele entendeu isso de uma forma muito clara. Porém,
para encerrar esse momento, eu fico sempre imaginando que por vezes nós nos tornamos uma fraude. Não conseguimos realizar ou sair do campo do devoto, daquele que acredita em alguns aspectos. É aquele crente meia boca. Eu não sei se tem esse termo aqui no norte. Lá na minha terra tem aquele pedreiro meia colher. Tem aquela pessoa que é meia boca, né? Ele faz, mas faz mais ou menos. Mas a gente tem um grande desafio, porque o discípulo, ele não pode viver mais ou menos. O discípulo, ele não pode acreditar só em 50%. O discípulo, ele não pode ser discípulo 50%. Ele precisa ser 100%. É uma entrega completa e absoluta. Nossa vida tem que estar 100% em Deus. Tudo pertence a Deus. E Ele te deu a responsabilidade de gerir toda essa vida, os teus dons, os teus talentos, a vida que você tem, esse presente extraordinário, os teus bens, a sua família. Você, como discípulo, deve disponibilizar isso a servir o reino de Deus e se colocar diante daquele que é o nosso mestre, que nos chamou para viver plenamente nele, em tudo que temos, em tudo que somos.